Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, sou nutricionista e hoje, aproveitando a Semana da Saúde, eu vim conversar com vocês um pouco sobre alimentação. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem o que é ser saudável? Aposto que nesse momento a cabeça de vocês, assim como a do menino da foto, da imagem, pensou em vários alimentos, né? Frutas, legumes, verduras, saladas, né? Leite, ovos, arroz, feijão. E vocês não estão errados, assim como ele também não está errado. Ser saudável é se alimentar bem. Porém, não é simplesmente isso. Ser saudável também é ter disposição para fazer exercícios físicos, para poder brincar com os amigos, conversar com a família, é dormir bem, é estar de bom humor, é ter muita concentração, tudo isso é ser saudável. Então, a alimentação, a boa alimentação, ela influencia em tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. E aí é importante que a gente lembre, né, e se pergunte por que é importante ter essa alimentação saudável. E assim como eu falei que várias coisas boas acontecem quando a gente tem essa alimentação, quando a gente não tem, também coisas ruins podem acontecer com a gente. Por exemplo, quando a gente não é muito saudável, a gente pode ficar mais vezes doente. E aí, quando eu falo de ficar doente, não é simplesmente de ficar muito doente, precisando de muitos remédios, ou ficar doente daqui a muito tempo. É, às vezes, ficar gripado com muita frequência, ou sentir a barriga doendo às vezes, ou ficar muito enjoado quando come algum alimento que não é muito bom. Tudo isso também pode ser ficar doente. Outra coisa que também pode acontecer é quando a gente come alimentos que não são muito saudáveis, é ganhar bastante peso. E aí, quando esse peso que a gente ganha é por causa de alimentos que não são tão saudáveis, isso não é bom pra gente. Outra coisa também que acontece quando a gente não se alimenta de forma saudável é que a gente não consegue fazer exercícios físicos com frequência. Como eu falei, é uma das coisas que faz a gente ter saúde, né? Então, quando a gente não consegue fazer exercícios físicos, não é bom, a gente não consegue brincar, nada disso. E também, quando a gente não se alimenta bem, a gente não consegue ter boa concentração, o que pode atrapalhar os nossos estudos, né? Que são muito importantes. Então, tudo isso influencia, por causa de tudo isso, que é bom que a gente tenha uma boa alimentação. E aí vocês podem me perguntar assim também, Natália, mas como é que eu vou ter uma boa alimentação? Para a gente ter uma boa alimentação, a gente tem que comer alimentos cheios de nutrientes. Eu não sei se vocês já ouviram falar de nutrientes, mas eu vou explicar um pouquinho o que, que é. Os nutrientes são pequenas substâncias que tem dentro dos alimentos que trazem benefícios para o nosso corpo. E aí eles são divididos de duas formas: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E eles são importantes para dar energia para a gente poder fazer todas as nossas atividades. Também a proteína, por exemplo, que a gente encontra nas carnes, nos ovos, no feijão, na lentilha, no grão de bico, é importante também para o nosso músculo, para a construção do nosso músculo. E quanto mais músculo a gente tem, mais força a gente tem, mais disposição para correr a gente tem. Então, ele também é muito importante. As gorduras, existem algumas gorduras boas e outras gorduras ruins. As gorduras boas são muito importantes para o nosso corpo. Já as gorduras ruins a gente pode descartar. E normalmente essas gorduras ruins a gente encontra naqueles alimentos que não são tão saudáveis. E nós também temos os micronutrientes, que são menorzinhos, são substâncias menorzinhas que a gente encontra nos alimentos, que são as vitaminas e os minerais. E o que, que eles fazem? Eles trabalham todo o nosso corpo, assim, cada um tem uma função no nosso corpo. Eles são importantes para melhorar os nossos ossos, os nossos músculos também, para diminuir as nossas chances de ter doenças. Todas essas vitaminas e minerais são importantes para isso. Então, é importante que a gente coma sempre alimentos que têm bastante vitaminas e minerais para poder dar isso para o nosso corpo. E aí vocês podem me perguntar assim, mas, Natália, nos alimentos que muita gente diz que não é saudável, não tem esses nutrientes? Sim, lá também tem esses nutrientes. Mas os nutrientes que a gente encontra lá são piores, a gente pode chamar eles de nutrientes piores, e que nem sempre o nosso corpo consegue absorver. Então, a gente, no total, a gente acaba ficando com menos nutrientes do que a gente precisaria, o que não é bom para a nossa saúde. Então, como vocês podem ver aí, eu botei uma mãozinha verde dizendo ok, é importante que a gente coma frutas todos os dias, legumes e verduras todos os dias, arroz, feijão ou macarrão todos os dias, ou batata, mas que é importante que tenham esses alimentos com frequência na alimentação de vocês. Carnes, ovos, frango, tudo isso é importante que esteja todos os dias no prato de vocês. Assim como é importante que também tenha leite, porque leite tem bastante cálcio, que é um micronutriente importante para os nossos ossos. Como é importante que a gente tenha algumas frutas, porque elas têm vários nutrientes que são importantes para o nosso corpo todo.
Então, esses alimentos têm que estar todo dia na alimentação de vocês. Já esses alimentos que eu botei com uma mãozinha para baixo, vermelha, são alimentos que não tem problema que a gente coma às vezes. Porém, eles não podem estar todos os dias na nossa rotina. Por exemplo, o refrigerante. Muita gente tem o costume de tomar refrigerante junto com as refeições. Só que essa bebida é cheia de açúcar. E como a gente sabe, o açúcar ele não é bom para o nosso corpo. Provavelmente nesse momento vocês vão pensar assim: o açúcar causa diabetes. E sim, pode causar quando a gente consome muito açúcar a mais por muito tempo, a gente pode ter diabetes. E ninguém quer ficar no futuro, quando adulto, doente, né? Ninguém quer ter que depender de remédio. Isso não é bom, né? Então, não é legal que a gente consuma esses alimentos todos os dias. Mas o sorvete, se for sorvete da fruta, mas esse sorvete, para ele ficar nessa textura que vocês conhecem, ele leva muita gordura, uma gordura que não é boa, ele leva muito açúcar, então não é bom também. E aí, além de tudo que a gente já conversou sobre ser bom ou não, como eu falei, quando a gente não come alimentos muito saudáveis, a gente pode ter uma dificuldade de concentração, pode ter algumas doenças. E eu não falo só do diabetes, que eu já falei antes para vocês, eu falo também da gripe, eu falo do cansaço também, que não é uma doença, mas que acaba acontecendo. Eu falo como a gente estava agora do Covid, a gente também tinha mais chances de ter Covid, de ter sintomas do Covid quando a gente não estava bem alimentado. Então, tudo isso pode acontecer. A gente também pode ter dificuldade de dormir, a gente pode ter deficiência de vitaminas e minerais. O que isso significa? Que o nosso corpo absorveu, né, guardou menos vitaminas e minerais do que ele precisava, porque a gente não ofereceu muitos para ele. A gente pode ter mau humor, né? A gente pode ficar muito cansado. Tudo isso pode acontecer quando a gente come, além do que a gente pode e que deve, né? Alimentos, né, que não são tão saudáveis. E coloca eles no lugar dos alimentos que são mais saudáveis, né? Das frutas, das verduras e dos legumes. E aí, com isso, eu trago algumas dicas para vocês, né? Que são comam bastante frutas, legumes e verduras. Eu já falei isso diversas vezes, mas porque realmente elas são a base da nossa alimentação e é importante que vocês sempre comam. Escolher alimentos novos para experimentar. E aí, quando eu falo de escolher alimentos novos, é porque diversas vezes eu escuto que eu comi um alimento, mas eu não gostei. E eu nunca mais comi. Só que a gente precisa, para a gente dizer que não gosta, a gente precisa comer pelo menos 10 vezes esse alimento. Então, assim, se você comeu, por exemplo, uma cenoura cozida e não gostou, experimenta ela de outra forma, experimenta ela crua e tudo mais, para ver se você vai gostar, porque você pode gostar de outra forma. Beba bastante água, e essa dica é importantíssima, porque assim, a água, junto da alimentação saudável, ela é a principal do nosso corpo. Nosso corpo, 70% dele é constituído de água. Então, todos os nossos órgãos, tudo nosso funciona também com a água. A gente libera as substâncias ruins do nosso corpo, a gente libera com o auxílio da água, a gente não fica desidratado. Então, assim, a água é muito importante. E se vocês não estão levando garrafinha de água para o colégio, eu espero que a partir de amanhã todo mundo chegue com a garrafa ou com o seu copo de água para beber água durante toda a aula, tá bom? E principalmente faça exercícios nas brincadeiras, na educação física, no final de semana, indo andar de bicicleta ou indo jogar bola, qualquer coisa que vocês gostem, mas movimentem o corpo de vocês, tá bom? E aí agora, a gente conversando tudo isso, é a vez de vocês me responderem, assim. E como eu não estou aí, eu quero que vocês respondam para vocês, mas para ver se vocês realmente aprenderam. Por que é importante ter uma alimentação saudável? Quando podemos comer alimentos que não são tão saudáveis? Quais são os alimentos que são mais saudáveis para o nosso corpo? E quais são as refeições que não podem faltar no nosso dia? E essa daí eu dou até uma dica, café da manhã, almoço e jantar. Eles são muito importantes. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem anotar aí, que as tias vão passar para mim e eu vou responder com muito prazer, tá bom? Um beijo e boa semana para vocês. Tchau, tchau.